Paz do Senhor, fundamentadas na palavra. Eu tô passando por aqui, minhas irmãs, porque eu quero compartilhar algo de Deus para o coração de vocês. Eu prometo não me alongar nessa live, porque é uma palavra muito rápida, é muito objetivo que eu tenho para falar para você aqui nessa tarde, início de noite. Cíntia, seja muito bem-vinda. Compartilhe essa live com alguém se o Espírito Santo te impulsionar a fazer isso. Eu tenho uma palavra rápida para o coração de cada uma de vocês. Entre alguns afazeres domésticos, o Espírito Santo vai soprando coisas no nosso coração e seria impossível findar esse dia e não compartilhar com você o que eu preciso compartilhar. Sejam todas bem-vindas aqui à live fundamentada na palavra. Deus tem algo para o teu coração nesse momento. E eu quero muito que você preste atenção no que eu vou falar para você aqui. Será um tempo rápido, será uma live rápida, fiquem tranquilas. Quero compartilhar com vocês uma palavra aqui em Gênesis 19, versículo 26. Gênesis 19, versículo 26. Tem pessoas que irão entrar aqui e tem pessoas que talvez irão assistir depois, que estão vivendo um cenário de trava. Está travada. Não está fluindo o ministério, não está fluindo profissionalmente, não está sendo bem-sucedida em área nenhuma da vida. E Deus quer falar com você nesse momento. Tem uma razão para não estar avançando. Tem uma razão para não estar vivendo as promessas de Deus. Tem uma razão para não estar vivendo aquelas profecias que já foram faladas a seu respeito. Existe uma razão para não estar vivendo a totalidade da promessa. Existe uma razão para você não estar rompendo na oração, na palavra. Existe uma razão. Eu sei que tem mulheres aqui que estão em ciclos viciosos. Um ciclo de trava muito grande. Mas o Senhor tem uma palavra para o teu coração. Gênesis capítulo 19, versículo 26. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Eu sei que você já ouviu essa história. É uma história muito conhecida. A mulher de Ló se transformou em uma coluna de sal. Porque no momento que era para olhar para frente, ela olhou para trás. Em um momento de avançar, ela decidiu retroceder. Sabe por que eu falo que escolheu e decidiu? Porque ela estava debaixo de uma palavra. Essa mulher estava debaixo de uma direção. Essa mulher estava debaixo de uma ordem de Deus. Deus ia destruir Sodoma e Gomorra e a ordem para Ló e a família dele era: corre e não olhe para trás. Eu até queria falar mais sobre Ló, porque essa mulher aqui, ela viveu um reflexo de uma escolha errada de Ló. Porque Ló, ele também cometeu alguns equívocos na caminhada dele. Ló também escolheu errado na vida dele. E a escolha errada de Ló também afetou a escolha errada da esposa dele. Porque quando nós vamos escolher alguma coisa, minhas irmãs, nós não estamos escolhendo só para nós. Nós estamos escolhendo também para nossa casa. Então, a consequência errada da escolha, ela vai refletir não só na minha e na sua, mas na vida da nossa família, dos nossos filhos, daqueles que compõem a nossa família. Se eu escolher errado, a consequência não será só eu que irei viver, mas pessoas próximas a mim viverão a consequência também da escolha errada. E nós estamos dentro de um texto, cenário, que tudo aqui está sendo uma consequência.
Ló escolheu o lugar errado porque ele escolheu baseado no que ele estava vendo. Ele escolheu baseado naquilo que os olhos contemplavam. Ele escolheu o lugar mais bonito. Ele escolheu o lugar mais verde, o vale mais lindo. Escolheu baseado naquilo que ele estava vendo. Então já tinha nessa família meio que um histórico de escolhas erradas. E aí, no cenário de fuga, ela olha para trás e se transforma em uma coluna de sal. A ordem era corre e não olha para trás, porque o Senhor iria destruir Sodoma e Gomorra. Você tem que correr e não pode olhar para trás. Era a ordem, corre sem olhar para trás. Eu imagino Ló falando para a esposa dele, mulher, em nome de Jesus, mulher. Ele não falou em nome de Jesus, né, irmãs? Nós estamos parafraseando. Mas eu imagino Ló falando para a mulher dele, olha, mulher, nós temos que correr, nós temos que fugir. E a ordem de Deus para nós é não olha para trás, apenas corre, apenas olha para frente, apenas continua andando, apenas continue. Essa era a ordem, apenas continue. Até que essa abençoada da mulher, ela olha para trás. E eu não sei por que a mulher de Ló olhou para trás. Mas eu sei que Jesus vai olhar, vai ensinar para os discípulos o exemplo da mulher de Ló. Jesus vai, lá em Lucas 17:32, ele ensinando os discípulos dele, ele usa a mulher de Ló como uma referência, como um exemplo. Para ver que o negócio foi tão forte, irmã, que o próprio Jesus usou a mulher de Ló, usou a escolha da mulher de Ló como um exemplo, como uma referência para ensinar os seus discípulos. E ele estava ensinando para os seus discípulos as trágicas consequências de ter amor pelo dinheiro, de ter amor pelas coisas terrenas, de ter amor pelas coisas materiais. Porque talvez a mulher de Ló, ela olhou para as coisas que estavam ficando. Talvez a mulher de Ló, ela olhou para a casa linda que ela tinha. Ela olhou para o dinheiro, ela olhou para os bens. Porque Ló e a família dele, eles eram muito prósperos, eles tinham coisas grandes, eles tinham posses. Então essa mulher, no momento de fuga, talvez ela olhou para trás porque ela pensou, meu Deus, olha quanta coisa está ficando para trás. A minha casa, as minhas roupas, os meus adornos, tudo que eu construí aqui está ficando para trás. Toda a minha riqueza, Deus, está ficando para trás. E nisso que essa mulher olhou para trás, ela se transformou em uma coluna de sal. E para as meninas que estão entrando aqui agora, eu estou falando em Gênesis 19, versículo 26. Gênesis 19, versículo 26. A mulher de Ló. A mulher que olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. E eu não sei, minha irmã, o que é que está te fazendo olhar para trás? E é por isso que essa live é muito rápida. Porque é só um recadinho do Espírito Santo muito rápido. Eu não sei o que está te fazendo olhar para trás. A mulher de Ló se transformou em uma estátua de sal. Você não vai se transformar em uma estátua de sal, mas você está na mesma condição que essa mulher. Paralisada. Paz do Senhor, Suelen, seja bem-vinda. Paz do Senhor, sejam todas bem-vindas. Você não se transformou em uma coluna de sal, mas você está paralisada como se estivesse numa coluna de sal, imóvel. Você está paralisada no seu chamado, você está paralisada na sua vida profissional, você está paralisada na sua vida com Deus, você está paralisada no seu propósito, como a mulher de Ló. Você está olhando para trás, você está olhando para as suas dores, você está olhando para as rejeições que você sofreu. E eu não estou aqui para anular sua dor, jamais. Cada um tem um processo, eu tenho os meus, você tem os seus. Mas, amadas, nós não podemos mais ficar olhando para trás, porque o olhar para trás paralisa. Olhar para trás nos deixa estagnadas, nos deixa amarradas.
olhar para as dores, olhar para os traumas, olhar para as rejeições e viver isso 24 horas, isso nos deixa paralisadas. E é por isso que você está paralisada, porque você está olhando para trás. Como a mulher de Ló. Está olhando para o que você tinha, olhando para o que também não tinha. Está olhando para as humilhações que você sofreu. Está olhando para as dores que você passou. As situações trágicas da infância, da adolescência, da juventude. Você está presa num ciclo de dor, de sofrimento, e você não está avançando em Deus, e não há terapia que dê jeito, porque quanto mais vai na terapia, mais você está presa. Porque o homem, amada, ele vai te ensinar coisas dessa terra, técnicas dessa terra, métodos dessa terra, mas eu quero te trazer aqui nessa live um homem que vai te dar técnicas e métodos e soluções do céu, que é Jesus Cristo. Que quando chega resolve, quando libera uma palavra resolve. É esse que quer se manifestar na sua vida. É esse que quer te tirar desse cenário de dor e de sofrimento. Pare de olhar para trás, igual a mulher de Ló. Para de ficar olhando para as coisas que não fez, para as coisas que fez, para tudo que deu errado. Quando o diabo tenta nos amarrar, é porque ele sabe muito bem da potência, do poder de Deus que já foi liberado sobre a nossa vida. E ele tenta, irmãs, nos aprisionar para que a gente não viva o propósito de Deus. Ele tenta nos amarrar nas dores, nos traumas, nos sofrimentos, para que a gente não viva o propósito de Deus. Josi, em nome de Jesus, você não vai sair dessa live paralisada. Você vai viver o teu propósito. Você vai viver o teu chamado, em nome de Jesus. Essa paralisia espiritual, essa estagnação, essa letargia, esse ciclo vai se encerrar hoje em nome de Jesus, porque Jesus chegou. Jesus chegou primeiro. Jesus chegou primeiro na nossa vida. Jesus chegou primeiro na nossa casa. E eu vou enviar essa live aqui para alguém que o Espírito Santo está me incomodando a enviar agora. Jesus chegou primeiro, minha irmã. Jesus chegou primeiro. Coloca isso no teu coração agora. Você não pode continuar vivendo nessa situação. Você não pode continuar vivendo nessa amarra. Envie essa live para alguém rapidinho. Tem alguém paralisado aí que você sabe que está? Encaminhe essa palavra para alguém. A mulher de Ló olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Para de olhar para trás. Para de olhar para as suas dores. Para de olhar para aquele ciclo trágico que você viveu. O inferno tenta setar sua mente 24 horas, trazendo na sua memória dor e sofrimento. Deixa eu te ensinar uma coisa. O inferno, minhas irmãs, ele, infelizmente, ele lança tantas setas na nossa mente, ele lança tantas setas na nossa vida, que existem momentos que você pensa, que você está pensando em algo, mas não vem de dentro. Está vindo de fora, externo. Tudo que vem externo são as setas malignas. Tudo que vem de fora, você acha que você está pensando, você acha que vem de você. Mas quando você para e começa a analisar, quando você começa a questionar sua alma, alma, por que eu estou pensando nisso? Você percebe que não é você que está pensando, mas é uma seta que está sendo lançada na sua mente. E aí você fica todo dia pensando no sofrimento que você passou. E aí você fica todo dia pensando no trauma da sua avó. Porque você ouviu uma história que a sua avó foi ferida e você tomou para você aquela dor e você vive aquela dor no lugar da sua avó. Há poder no sangue de Jesus, nós precisamos avançar.
Não olhe para trás igual a mulher de Ló olhou para trás e teve a sua vida aniquilada. Porque o olhar para trás da mulher de Ló impediu completamente dela viver um novo de Deus. Deus estava levando para um novo lugar, para uma nova terra, para viver algo novo. E ela olhou para trás e se transformou em uma coluna de sal. Para de olhar para trás. Porque Jesus te dá a capacidade de vencer todo trauma. Jesus te dá a capacidade de vencer todo medo. Jesus te dá a capacidade de vencer o luto, a dor do luto, a dor do abandono, a dor da rejeição. Eu não estou dizendo, minhas irmãs, que não dói, mas eu estou te dizendo que Jesus te ajuda a superar cada dor da sua vida. Porque Ele é poderoso. Ele tem poder na nossa vida. Não existe nada que Jesus não possa fazer na nossa vida. Não existe cenário que Jesus não possa mudar na nossa vida, mas nós precisamos hoje reconhecer que nós estamos olhando para trás e o tanto de tempo perdido olhando para trás está nos impedindo hoje de avançar para o nosso alvo, que é Cristo, de avançar para a nossa promessa que já foi feita, já está na nossa mão, já nos foi entregue. Então você precisa decidir a continuar. A mulher de Ló escolheu olhar para trás, é escolha. Eu escolho me manter no lugar que eu estou, ou eu escolho me levantar. Mesmo chorando, mesmo chateada, mesmo cansada, eu escolho mudar o cenário, eu escolho mudar o meu pensamento. Eu tenho essa capacidade, você tem, irmã, capacidade de substituir os teus pensamentos. Quando você identificar uma seta na sua mente, você pode repreender no nome de Jesus. Você pode identificar, porque o Espírito Santo, ele te deu sanidade, o Espírito Santo te deu inteligência, o Espírito Santo te deu capacidade. Então você pode olhar para você mesma e pensar, tem alguma coisa errada aqui agora. Espírito Santo, me mostra. Espírito Santo, me mostra por que dessa tristeza. Espírito Santo, me mostra por que dessa dor. Espírito Santo, me mostra o porquê que eu não estou vencendo esse ciclo, o porquê que eu não estou rompendo. Espírito Santo, me mostra se eu sou o tipo de gente que, infelizmente, preciso de validação, de aprovação para me sentir bem, para me sentir aceita, para me sentir querida. Eu preciso de elogio para pregar, eu preciso de elogio para cantar, eu preciso de elogio para orar. Espírito Santo, me mostra o que tem dentro de mim. E aí, amada, Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. E aí você vai receber o tratamento do céu. Porque quando nós pedimos ajuda ao Espírito Santo, quando nós pedimos que Ele venha fazer, quando nós deixamos Ele fazer, Ele faz. Tem pessoas que estão presas em pensamentos. Porque deu errado uma vez, vai dar errado todo dia. Não, está repreendido. O que dá errado na nossa vida, minhas irmãs, só existe 2 caminhos para dar errado. O primeiro caminho para dar errado é quando eu escolho, quando eu faço fora da presença e da vontade de Deus. Quando dá errado alguma coisa na minha vida, por causa da minha escolha, por causa do meu equívoco. O relacionamento deu errado, mas foi porque eu escolhi errado. O trabalho deu errado, mas é porque eu não orei para entrar nesse trabalho. Ah, minha situação não está muito boa. Tá, mas é porque eu não orei, eu não busquei a Deus, eu não pedi a Ele a direção. E aí eu estou passando pela prova, colhendo os frutos da minha escolha errada. E aí tem a outra coisa que está errado. Quando é o propósito de Deus, quando Deus faz dar errado para nos levar para um novo caminho. Então, tem 2 situações na nossa vida. Ou tá dando errado, porque eu escolhi errado, porque eu fiz com as minhas mãos, porque eu quis fazer independente do que Deus falasse, ou está dando errado porque é um propósito de Deus na minha vida para me conduzir ao caminho certo, à jornada certa, um processo que está acontecendo para me quebrantar, para me restaurar, para me alinhar. Então nós precisamos entender
até o que está dando errado, se é consequência da nossa escolha, da nossa teimosia, da nossa necessidade, ou se está dando errado porque foi um propósito do próprio Deus. Ele está escolhendo esse caminho. E é muito importante a gente compreender. É muito importante a gente ter essa maturidade de saber, está dando errado por quê? Porque foi culpa minha? Ou porque é Deus que deseja realizar um milagre nesse processo? Nós precisamos entender isso para a gente começar a orar da forma certa. Eu vejo muitas pessoas atribuindo a Deus um certo problema que foram elas que causaram. E nós precisamos, irmãos, ter maturidade espiritual para assumir a nossa responsabilidade. Eu estou presa no passado porque eu quero pensar todo dia nisso. Eu estou presa no meu passado porque eu me satisfaço. Uma vez eu vi que é até viciante. Produz um hormônio, produz um negócio, né? A ciência, né? Que fala, a ciência. Mas até o sofrimento produz uma situação que vicia. E a pessoa quer ficar viciada naquele prazer ali de derrota. Está repreendido, gente. Onde já se viu? Ter prazer na desgraça, ter prazer na derrota. Ter prazer nas coisas ruins que viveu. Ficar se alimentando de lembrança ruim. Ficar se alimentando de traumas. Nossa, está repreendido em nome de Jesus. Nós vamos avançar. Tudo que o inferno quer é que a gente fique presa. É que a gente não tenha dimensão do que Deus tem para a nossa vida. Ele quer, irmãs, nos manter numa caixinha para ele ficar agindo, operando. Ele quer tocar nas nossas mentes para fazer de nós marionetes. E ele traz lembrança, ele traz passado, ele perturba por meio de sonhos. Ele usa pessoas, ele usa situações, o diabo usa circunstâncias, o diabo ele usa pessoas para nos acusar, o diabo usa cenários de dores e de sofrimentos que nós não confessamos a Deus. Confesse para Deus o teu sofrimento. Isso é importante, porque eu aprendi que o que produz a transformação é a confissão. Então, quando eu confesso a minha dor, eu venço e sou transformada. Quando eu confesso que Deus, eu errei, Senhor, mas eu te confesso. Eu te confesso a minha falha. Eu confesso porque eu respondi mal, eu falei mal, eu agi mal. Eu confesso, meu Deus, porque eu tô presa nessa dor. Jesus, eu te confesso meu trauma. Jesus, eu te confesso que eu não consigo tirar da minha mente aquela situação. Jesus, eu te confesso que eu não tô conseguindo me libertar daquela prisão. Jesus, eu te confesso. E aí, irmã, o Espírito Santo vai agir no meio da sua confissão. Ele age no meio da confissão. Ele age quando a gente reconhece onde caímos. Eu caí aqui, Senhor. Eu caí nessa escolha. Eu fiz igual a mulher de Ló. Eu olhei para trás e agora eu estou paralisada. Eu olhei para trás e agora eu estou estagnada. Ah, meu Deus, eu olhei para trás, eu olhei para o comentário que fizeram sobre mim e agora eu estou paralisada. Ah, Jesus, eu vi alguém rindo de mim e eu estou paralisada. Eu não consigo mais falar, eu não consigo mais pregar, eu não consigo mais agir. Ah, meu Deus, o meu marido fez uma brincadeira comigo e aquilo me paralisou. Eu não consigo mais ser eu não consigo mais sorrir dentro de casa. Ah, eu tô paralisada porque o meu filho fez uma malcriação, eu não gostei e agora eu tô paralisada. Confesse onde você está paralisada e você vai ver a movimentação do Espírito Santo na sua vida. E você pode me falar depois. Você pode me testemunhar depois. Realmente, Karina, eu fiz uma oração de confissão a Deus. Eu confessei o meu medo. Eu confessei o meu trauma, eu confessei minha fraqueza, eu confessei sim que eu busquei recursos humanos, eu busquei métodos humanos ao invés de ter buscado a palavra. Irmã, sem leitura bíblica, tem jeito não, filha. Sem oração, não tem jeito não. Não tem pastor na terra que vai orar por você e vai dar jeito. Se você
não se colocar no lugar da oração e da palavra, não tem profeta nessa terra que vai te fazer viver algo. Se você não for a primeira a decidir ter uma vida de oração e de palavra. Tem gente que fica paralisada há anos, porque fica vivendo de promessa, mas esquece que para viver a promessa, tem que pagar preço. Tem que orar, tem que jejuar, tem que ler Bíblia, tem que buscar a Deus. E aí culpa o profeta. Não, o profeta é mentiroso. Deus falou na boca daquele varão, mas não aconteceu. Era mentira. Não, irmã, não era mentira. É porque você não está fazendo a sua parte de orar, de jejuar, de ler Bíblia, de ser uma mulher que lê Bíblia, que ama a palavra. Nós precisamos amar a palavra. Nós precisamos estar fundamentadas na palavra. Quando o seu passado vier, repreenda no nome de Jesus e comece a se lembrar do que Deus diz sobre você. Porque Deus diz que Ele está fazendo uma coisa nova. Ele nos chama a ver. Venham, veja, eis que faço uma coisa nova. Mas você não está vendo a coisa nova, porque você está olhando para trás. Você está igual a mulher de Ló. No momento que é para você olhar para frente, para o alvo que é Cristo, para a promessa, para o propósito, você está olhando para trás, você está olhando para o seu trauma, você está olhando para a falência que teve lá atrás e você está pensando que você não vai conquistar mais, não vai avançar mais, eu não vou ser mais feliz porque deu errado uma vez, deu errado duas, deu errado três, tá tudo perdido para mim. Não está, não tem nada perdido para a mulher que teme ao Senhor, não tem nada perdido para mulher que ora, não tem nada perdido para a mulher que jejua, não tem nada perdido para a mulher que ama a palavra, não tem nada perdido para a mulher que é obediente ao Senhor. Tem sim perdido para aquelas que não temem, para aquelas que não obedecem, para aquelas que não querem nada com Jesus. Mas eu não estou falando para mulheres que não querem, eu estou falando para mulheres que querem. E a palavra que eu tenho hoje é: não olhe para trás. Para. Quando o acusador vier, lembre-se, ele é um mentiroso. Repreende em nome de Jesus. Eu quero te ensinar a repreender. Quando o trauma bater na tua mente, quando a paralisação vier, repreenda em nome de Jesus. Deus, eu repreendo esse trauma. Eu repreendo essa lembrança. Eu repreendo, Deus, esse medo. Essa paralisação na minha vida, eu repreendo. Essa rejeição eu repreendo. Esse espírito que me atormenta, eu repreendo. Essa opressão, eu repreendo no nome de Jesus. Irmã, comece a usar a autoridade que Deus já te deu. Você tem autoridade. Repreende, escancara a tua boca. Abra a tua boca. Repreende em nome de Jesus. Tem dia que é guerra. Tem dia que a gente tem que tomar o céu à força. Tem dia que a gente tem que fazer oração de guerra. A gente tem que sair gritando pela casa, declarando, profetizando, expulsando o diabo que tenta nos atormentar dia após dia, tentando nos paralisar, tentando nos condenar, tentando nos fazer ficar olhando para trás. E aí a gente fica olhando para trás, a gente vai perdendo o feeling do Espírito. A gente olha tanto para trás que a gente vai repreendendo, sabe? A gente não vai repreendendo as coisas que vêm na nossa mente. A gente está olhando tanto para trás que a gente se esquece de repreender o que está nos fazendo olhar para trás. E eu quero te ensinar, repreende isso. Repreende essa luta, repreende esse demônio, repreende esse mal-estar, repreende essa perturbação, repreende essa afronta, repreende essa intimidação. Se levante como uma mulher cheia do Espírito Santo. O negócio tá feio, irmã, tá difícil. Tem dia que a gente tá no gás, tem dia que a gente tá fogo e glória puro, mas tem dia que a gente tá sentindo a opressão, o peso. Tem dia que fica difícil, mas nesses dias difíceis nós precisamos escolher perseverar na oração. Repreende isso em nome de Jesus. Deus te chamou aqui, Deus te trouxe aqui hoje, porque Ele deseja que você pare de ficar olhando para trás e comece a olhar para frente. Olha para o teu propósito. Olha para a tua promessa. Ah, Karina, tá difícil de imaginar. Eu sei.
Porque eu também tenho coisas que, humanamente falando, tá difícil. Tá difícil de visualizar. Porque é luta, é guerra, é luta travada todo dia. Mas nós precisamos agir pela fé. Não pela vista, mas pela fé. Não é o que eu estou vendo que vai me influenciar. Mas é a presença do Senhor. Ele me fez uma promessa. E eu vou caminhar debaixo da palavra que Deus já liberou sobre a minha vida. Minha irmã, para de ficar olhando para trás. Para de ficar olhando para a dor, para o sofrimento. Para de ficar olhando para o abuso. Eu sei que é difícil, mas Jesus chegou primeiro na sua vida. Para de ficar olhando para as coisas que deram errado lá atrás. Deu errado, toma como um exemplo para não errar de novo. O que deu errado é uma escola para a gente de não repetir o mesmo erro. O que deu errado é um aprendizado. Você que é mulher, você que é uma mulher solteira que está aqui, se tiver alguém solteira aqui, faz o seguinte, minha irmã. Comece a determinar o que você quer para sua vida. Determine o tipo de marido que você quer ter. Porque isso eu posso dizer porque foi o que eu fiz. A vida da minha mãe, a vida da minha avó, a vida das minhas tias, vida de desgraça, vida de humilhação. Minha mãe foi abandonada. Quando eu tinha 1 ano, ela foi abandonada. Eu poderia hoje muito bem ser uma vítima da história. A abandonada, a criança rejeitada. Mas não, sabe por quê? Porque Jesus chegou primeiro na minha vida. Jesus chegou primeiro. Quando faltou pai da terra, não faltou o pai do céu. Jesus chegou primeiro na minha vida. Nunca me sentarei no banquinho do vitimismo. Nunca me sentarei no banquinho do abandono. Porque Jesus chegou primeiro. Ele me basta. Ele é suficiente. E quando eu via aqueles casamentos falidos, eu olhava para aquilo, mesmo não sendo crente naquela época. E eu tinha no meu coração, eu não vou ter um casamento desse. E aí quando eu me converti, se tornou mais forte ainda. Eu não vou ter esse casamento. Eu não vou ter casamento igual da minha mãe. Fracassado, desgraçado. Tentou uma, tentou 2. Não foi feliz nem na primeira, nem na segunda. Eu não vou ter esse casamento fracassado da minha avó. Um homem cheio de vício. Perturbado. Não vou ter. E não tive. Não tenho. Porque eu sabia o que eu não queria. Eu não queria viver a vida que elas tinham. E eu determinei. Eu não vou viver. E Deus ouviu. E me deu um casamento abençoado. Me deu um marido abençoado. Um marido que me defende. Um marido que cuida de mim. Mas esse marido veio por meio de oração, de jejum, de propósito. Porque quando eu era solteira, eu orava pelo meu esposo. Mesmo sem conhecer. Mesmo sem saber quem ele era. Mesmo sem ter noção alguma de onde que iria surgir. Mas eu orava. Eu pedia a Deus o que eu queria. E Deus me deu, irmã. Então você tem que parar, mulher solteira, de ter pressa de ter homem. Mas você precisa começar a gerar o seu marido na oração. Comece a gerar aquilo que você quer na oração. Comece a determinar na sua vida, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo, Deus não me fez para isso, Deus não me fez para aquilo. Para de olhar para trás. Comece a avançar para o alvo. Deus tem coisa nova, Deus tem coisa grande, Deus tem projeto, Deus tem propósito. Deus nunca vai te dar algo para te tirar da presença dele. Se tem alguma coisa na sua vida que te tirou da presença de Deus, não foi Deus que te deu, porque tudo que Deus nos dá, seja um trabalho, seja uma faculdade, seja uma família, tudo o que Deus nos dá tem propósito. O Senhor tem propósito em tudo. Então gera na oração. Gera sua família na oração. Gera a nora na oração. O genro na oração. Começa a gerar o marido na oração. O marido que eu quero.
Começa a gerar a transformação do seu marido. Se você já é uma mulher casada, mas o seu marido não serve a Deus ainda, a Bíblia diz que a esposa, ela santifica. Então, se você já é uma mulher cristã, mas o seu marido ainda não é, você está santificando ele pela sua oração, pela sua vida. E continue orando pela transformação na vida dele. Continue orando para que Deus quebrante ele. Ore, busque. Para de olhar para trás. Para de ficar olhando para as coisas que já passaram. Tem mulher aqui que está olhando. Meu Deus, tem mulher que todo santo dia ela fica relembrando para o marido dela algo que ele deixou de fazer quando namorava ainda. Olha que absurdo. Tem mulher que fica toda hora relembrando ao marido algo que ele deixou de fazer por alguma razão. Relembrando. E aí, tá dando lugar pro adversário. Saia desse lugar. Saia desse cenário. Para de ficar vivendo de passado. O excesso do passado vai impedir viver a promessa se você não vigiar. Deus não fica repetindo as coisas. Jesus Cristo não fica toda hora batendo na porta e falando: olha, fulana, a tua promessa. Ô fulaninha, tua promessa. Não, ele não fica todo dia, toda hora falando não, irmã. Porque quando ele fala a primeira vez, ele espera que a gente se posicione. E Deus quer que você se posicione. Saindo desse banquinho aí do passado. Sai disso. Não seja mulher de Ló. Não fique mais paralisada. Não fique mais estagnada. Não fique mais. Saia desse cenário em nome de Jesus. Deus tem coisa grande, tem coisa nova. E tudo que o inferno quer é te manter numa caixinha de lembranças, para que você não perceba a novidade de Deus chegando na sua vida. Mas hoje, em nome de Jesus, eu declaro e profetizo sobre você. Mente aberta, mente renovada, mente transformada. Sabedoria nas tuas palavras. Sabedoria nas tuas ações. Você é uma mulher de Deus. Você tem o Espírito Santo de Deus. Não cobre dos outros o posicionamento que é teu. Não espere que alguém vá fazer. Faça. Meu filho não ora, Karina. Ora com ele. Ora por ele. Ensina ele. Meu marido não ora. Ora por ele. Ora com ele. Ajuda esse abençoado. Comece a fazer, irmã. Comece a se movimentar. E saia desse lugar de tristeza, de sofrimento, de angústia, de dor. Em Cristo você vence todas as coisas. Em Cristo você vence o medo, o trauma, a dor, o luto. Inclusive o luto. Eu poderia te contar os inúmeros lutos que eu enfrentei na minha vida. Eu poderia ficar aqui até 8 horas da noite, compartilhando as minhas experiências de luto, de dor, de sofrimento. Mas chegará esse momento que eu falarei especificamente sobre perdas e o poder de Deus nas perdas. Porque quando Jesus chega primeiro, ele nos dá a capacidade de superar todas as coisas, independente da situação. Deus nos dá a capacidade de superar. Para de olhar para trás e avance para o teu propósito. Começa hoje. Lembre-se, confesse a Deus a sua dor. Confesse o que está te machucando. Confesse a tua escolha. Deus, eu escolhi mal mesmo. Me perdoa, Senhor. Tem misericórdia da minha vida. E Ele vai ter. Confessa, porque a confissão gera transformação. E se levante. Se levante pelo poder do Espírito Santo. Você tem promessa, você tem propósito, você é chamada, você é escolhida, você é remida. Você é filha de Deus. Saia do banquinho do sofrimento. Para de olhar para trás. O diabo está te distraindo, fazendo você olhar para trás. E aí, minha filha, é complicado. Para de olhar para trás.
Para de buscar métodos humanos. Comece a orar. Comece a orar. Comece a ler Bíblia. Comece a declarar a palavra de Deus. Não sei o que orar. Ore o Salmo 91, clássico. Ora um salmo por dia. Começa lá do Salmo 1. Comece a declarar palavras, porque a palavra, a boca, tem poder de vida e de morte. O que você fala conta muito. O que você fala determina muito. Então, irmã, se levanta no poder do Espírito Santo, amém? Receba essa palavra hoje. Para de ficar olhando para trás. Eu nem ia fazer essa live, mas eu senti um incômodo tão grande que eu falei, meu Deus, eu não vou deixar passar essa oportunidade. Eu preciso falar. Para de olhar para trás. Porque esse olhar para trás está te mantendo presa, paralisada. E Deus não quer que você fique paralisada. Ele quer que você avance para o seu propósito, para a sua promessa. Ele quer que você se levante no poder do Espírito Santo. Para de olhar para trás. Não se distrai olhando para trás. Quando o passado vier, quando o medo vier, quando o trauma vier, quando lapsos de rejeição vier, repreende isso em nome de Jesus. E declare a palavra de Deus sobre você, porque Deus tem para você, irmã, um futuro glorioso, poderoso, cheio do Espírito Santo. Você vai ser feliz, você vai ser realizada, você vai ser próspera e você vai contar o teu testemunho. Porque você entendeu e agora você decidiu no seu coração a não ficar olhando mais para trás, mas sim avançando para o alvo, olhando para Cristo, olhando para a palavra de Deus. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Eu vou orar rapidamente, porque minha bateria vai acabar. É sempre assim, irmãs, a bateria. Vamos orar rapidinho? Ora comigo, em nome de Jesus. Deixa eu ver quanto cai minha bateria, gente. Tu vai dar tempo. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar as minhas irmãs, Pai, e quero declarar bênçãos e vitórias sobre a vida delas. Pai, enche essas mulheres do Espírito Santo, do fogo do Senhor. Pai, se tem uma mente cativa, se tem uma mente aqui, Deus, que precisa ser liberta pelo poder do Senhor, Pai, em nome de Jesus, liberta nesse momento as mentes. Que essa mulher venha avançar para o alvo, parar de olhar para trás, parar de olhar para as dores, parar de olhar para as lembranças, ó Deus, que fazem delas ficarem estagnadas, paralisadas. Nós repreendemos em nome de Jesus. Todo esse pensamento de mal, de morte, de engano, de enfermidade, está repreendido todo pensamento de morte, está repreendido todo pensamento de enfermidade, está repreendido todo pensamento de confusão, está repreendido toda inquietação. Seja livre, pare de olhar para trás hoje, avance para o alvo, pare de olhar para trás, seja livre, seja liberta, seja transformada, toma posse da palavra de Deus. O Senhor tem para você um tempo de bênção, um tempo de paz, um futuro glorioso. Ele muda épocas e estações e Ele está mudando épocas e estações aqui, em nome de Jesus, Pai. Eu abençoo as minhas irmãs, que elas sejam cheias do Espírito Santo, recebam força, recebam ânimo, recebam coragem para avançar, coragem no Espírito para orar, força para orar, força para ler Bíblia, força para estar na Tua presença, Pai. Em nome de Jesus é o que nós oramos e pedimos, Pai, crendo no Teu agir, crendo na libertação, na transformação e no fogo do Espírito Santo que está sobre a nossa vida. Amém. Glória a Deus. Sejam abençoadas, minhas irmãs. Eu espero do fundo do meu coração que essa palavra tenha surtido efeito na sua alma. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. E lembre-se que toda terça-feira nós temos uma live aqui oficial, toda terça. Hoje que veio aí uma edição especial nossa. Sejam abençoadas em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe vocês. Amém, Ana Lu. Amém, Thalita. Glória a Deus. Amém, Josi. Amém. Deus abençoe vocês, minhas irmãs. Sejam abençoadas e renovadas e até a próxima. Em nome de Jesus. Beijo para vocês.